Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos à terceira aula de física, na qual vamos falar um pouco sobre força elétrica. E o que é isso, então? É uma maneira de a gente quantificar a interação entre dois corpos carregados. Como assim quantificar? Dá um valor, dá um número. E aí, nesse caso, quais são as interações possíveis? Lembrando da primeira aula, então, quais são os princípios das cargas elétricas? Entre eles, a gente tinha o princípio da atração e repulsão, né? Então, se a gente tiver cargas iguais, positivo, positivo, negativo, negativo, vai haver repulsão, enquanto se a gente tiver cargas diferentes, a gente tem a atração. E como a gente está fazendo uma memória, né, do passado, o outro princípio era aquele que a gente sempre vai ter a permanência de cargas. Lembra que a gente vai ter a troca, nunca vai sumir ou do nada ou aparecer do nada uma carga. É o princípio da conservação de cargas, tá bom? E aí, puxando um pouco da física 1, a força é uma grandeza vetorial. Então, não adianta a gente só dar um valor, né? Um módulo, que é a intensidade. A gente precisa falar qual que é a direção e qual é o sentido desse vetor, né? Então, por exemplo, na representação de baixo, a última que é azulzinha, né? Pegando essa força. A gente tem um módulo F, direção horizontal e sentido à direita. E tudo isso vai também estar de acordo com a terceira lei de Newton. Não sei se vocês chegaram ainda nessa parte da mecânica, né? Acho que não. Muito difícil que não. Muito provável que não. Então, assim, fiquem tranquilos. Mas basicamente o que a terceira lei de Newton fala é que toda ação tem uma reação, né? Parece até uma cultura popular. Enfim. Então, o que isso quer dizer aqui pensando em cargas elétricas? Vamos pegar esse exemplo aqui de baixozinho. A bolinha azul. No caso, está saindo uma força, né, um vetor F, da bolinha azul. Essa força, o que é? É a força que o corpo vermelhinho está realizando sobre o azulzinho. Você fala, pô, mas eles nem estão em contato. É aí que tá a graça de tudo. Que na força elétrica, e também vocês vão perceber, assim, com a força peso, né, que indica a gravidade, não precisa necessariamente estar em contato, né? Você não precisa estar em contato com a Terra para ser puxado para baixo caso você pule de algum lugar. Não, vai ter uma força, né? No caso, a gravidade vai estar atuando sobre você. Assim, a gente tem a força peso e você é puxado para baixo. Essa é a ideia da força elétrica, né? Que mesmo os corpos não estando diretamente em contato, a bolinha vermelha, ele exerce uma força elétrica sobre a bolinha azul. Por isso sai uma flechinha da bolinha azul, que está sendo, né, por conta da bolinha vermelha. E aí, como a terceira lei de Newton fala, para toda reação, para toda ação a gente tem uma reação, da mesma forma que a bolinha vermelha exerce essa influência, a bolinha azul exerce sobre a bolinha vermelha uma outra força elétrica, que então está saindo da bolinha vermelha essa flechinha com um F também. Então a gente repara que vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, a diferença aqui vai ser então o sentido. E aí, beleza, é o número, como a gente descobre o módulo, né, dessa força elétrica? Teve um cara chamado Charles Coulomb, que ele fez um experimento usando essa maquinazinha aqui, que tem uma representação embaixo, que ele mesmo construiu. E a ideia era que, através da força de torção, ele conseguiria calcular essa força elétrica. Como assim? Reparem que lá embaixo, né, parece um barril com um tubinho em cima. Do barril a gente tem duas bolinhas, sendo que essas bolinhas eram carregadas e pelo princípio de repulsão, elas tinham que se afastar. E quando se arrastava, esse negócio que parecia um ponteiro de relógio começava a se afastar, então começava a girar, fazendo a torção do fio. E aí ele conseguiu calcular isso. E aí ele chegou nessa fórmula, que a força elétrica é igual a uma constante vezes o módulo da carga
do corpo 1 vezes o módulo da carga do corpo 2, tudo isso dividido pelo quadrado da distância. Partindo dessa fórmula, o que a gente pode analisar? Que as cargas elétricas e essa constante K, elas são diretamente proporcionais à força elétrica. O que é isso? Se elas aumentarem, a força elétrica também vai aumentar. Então, se eu dobrar a carga elétrica, a força elétrica também vai dobrar. Se eu diminuir pela metade a carga elétrica de um dos corpos, a força elétrica vai diminuir pela metade. Essa constante K, o que é isso? Ela... Quase toda fórmula que vocês vão ver, assim, nas exatas, sempre vai ter uma constante, né? E aí, elas indicam, assim, uma variável, né, para essa fórmula. E nesse caso, essa fórmula, a gente vai ver umas diferençazinhas conforme a gente muda o meio. Então, ali embaixo, na observação, o K0, né, que tem esse valor aí, que é fixo, né, ele seria aplicado para o vácuo, né, esse 9 vezes 10 a nona. Então, quer dizer que, pensando aqui no mundo que a gente vive, atmosfera, beleza, planeta Terra, vai ser esse mesmo K? Na realidade, não, né, mas a física maravilhosa, a gente despreza tudo isso, a gente despreza o ar, e a maioria dos cálculos vai ser achando que não existe, vai ser só o vácuo mesmo. Aproveitando aqui embaixo, né, tem esse Ezinho, não sei ler essa letra grega, que indica a permissividade elétrica. O que é isso? Para calcular o K, a gente também depende de outra constante, que é esse Ezinho, vai. E aí, no cantinho, tem aqui a mini fórmula dele, né, que o K0 é igual a 1 sobre 4π E0. Que é o valor fixo também. É muito difícil isso ser cobrado, sabe? Nas questões difíceis, eles dão que o K0 é igual a 1 sobre 4π E0. De modo de via de regra, assim, vocês vão usar o 9 vezes 10 a nona. Esse valor vocês têm que decorar, que nem aquele da carga elétrica elementar, né? Que é o 1,6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. E por fim, a última consideração que eu quero fazer dessa fórmula é que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não a distância, o quadrado dela. O que é isso? Se a gente dobrar a distância, né, entre esses dois corpos, o que vai acontecer? A força elétrica vai diminuir pela metade? Não, vai diminuir por 1/4, porque o 4 seria, tipo, a gente vai dobrar, então quer dizer, ok, isso vai ser elevado ao quadrado, e aí a força elétrica vai ficar dividida por 4. Meio confuso, mas quando a gente fizer cálculo vai fazer mais sentido. E aí, a gente tem que considerar, né, que essas trocas, né, essa força elétrica, a gente pode considerar uma situação que a gente tem várias carguinhas, né? E aí a gente tem que ir analisando casinho por casinho. Ou seja, a troca que há de força elétrica entre dois corpos, depois entre outros dois corpos, para assim, depois a gente calcular a força elétrica resultante sobre um corpo. E como a gente calcula a força elétrica? Como se trata de vetores, né? Não vai ser uma simples soma. Vai ser aquela soma de vetores que, se eu não me engano, você viu na primeira ou segunda aula de Física 1, né? Que você colocava a base da seta na extremidade da outra, fazendo aquele somatório. Tem acho que a regra do polígono, dependendo, a gente consegue tacar um Pitágoras aí, e assim por diante. E aí, pra treinar, né, o que a gente acabou de ver, deixa eu ligar aqui o negócio. Vamos fazer uns exercícios, tá? Então, aqui, exercício 1. Duas partículas de carga elétricas, Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 16 coulombs e Q2 igual a 6 vezes 10 a menos 16 coulombs, estão separados no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros.
sendo que K0 é 9 vezes 10 a nona. A intensidade da força de interação entre elas em newtons é de... Então, ele está pedindo a intensidade da força de interação entre duas cargas, ou seja, a força elétrica. Ele pede em newtons. Newtons está no sistema internacional. Todas as medidas, né, a gente tem uma que é padronizada, né, que é pedida pelo sistema internacional, no caso a força é em newtons. E isso, o que isso implica, né, na nossa vida? Que a distância tem que estar obrigatoriamente em metros. Então, prestem atenção nisso, porque eventualmente o exercício pode dar em, sei lá, milímetros, centímetros, né? Como se trata de cargas, às vezes eles vão usar assim uma distância bem pequenininha. Então, fiquem atentos em converter em metros antes de começar os cálculos. Principalmente antes de começarem os cálculos, né? Que a gente vai levar tudo isso ao quadrado. Então, aqui, puxando a força elétrica, ou a constante, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, tudo isso sobre o quadrado da distância. E aí, então, a força elétrica vai ser o K0, né? Que é 9 vezes 10 a nona. Módulo de Q1, o que é isso? Se Q1 fosse positivo, se fosse negativo, não ia importar. A gente não vai usar a carga aqui, tá? Vai ser o valor aqui direto. Assim como o Q2, que é o 6 vezes 10 a menos 16. Menos 16. Tudo isso sobre o quadrado da distância. A distância, então, 3 vezes 10 a menos 9. Tudo isso ao quadrado. Vou trazer pra cá. Então, F. Se a gente juntar, aqui, ó, vou juntar essas potências de 10 que estão negativas, tá bom? E também vou juntar aqui esse 4 com 6, que o 9 a gente vai conseguir cortar. Então, fica 9 vezes 10 a nona, 4 vezes 6, 24, menos 16. Menos 16 vai dar 10 a menos 16, 32. Tudo isso, elevando aqui já ao quadrado, né? Esse aqui. 3 ao quadrado é esse 9. E quando a gente eleva ao quadrado uma potência de 10, né, nesse caso aqui, a gente só multiplica. Multiplica aqui. Esse 2 pelo menos 9, que vai dar 10 a menos 18. A gente consegue cortar esses 9. E aí, quando a gente passa esse 10 a menos 18, ele vai ficar positivo em cima. Então, vai ficar 24 vezes 10 a menos 32. E aí, vai ficar 10 a nona mais esse 10 a mais 18 agora, né? Porque passou pra cima. O que é isso? 24 vezes 10 a menos 32 vezes 10 a 9, 27. Quando a gente calcula esses valores aqui, né, da parte de cima, a gente chega aqui, vai dar 24 vezes 10 a menos 5. Tá em notação científica? Ainda não. A gente tem que passar a vírgula para a esquerda. Como está passando a vírgula para a esquerda, a gente vai aumentar uma casa aqui do outro lado, né? Só que quando a gente pensa em aumentar e aqui for um valor negativo, fica menos 4 e não menos 6, tá bom? Tudo isso é em newtons. Se for uma prova aberta, pelo amor de Deus, não esquece de colocar aqui a letrinha no final, tá bom? E essa foi o exercício 1. Agora o exercício 2, né? Ai, que feio. 3 cargas elétricas encontram-se alinhadas no vácuo. Ok. Sendo Q1. Não sei se vocês estão vendo aqui, bem. É Q1, Q3 e depois o Q2, tá? Tá muito embaçado. Sendo Q1, então, 2 microcoulombs. Q3, 4 microcoulombs. E Q2, 2 microcoulombs. O Q1 está a 3 metros de Q3. Então, esse Dzinho aqui é igual a 3 metros. E Q2 que está a 3 metros também do corpo Q3.
Determina a força resultante sobre Q3. Beleza, força resultante. O que eu vou fazer? Eu vou representar a força, né? Que tá vendo aqui as trocas de força. Concorda que... Eu vou até dar cor, assim, pras bichinhas aqui. Pra ficar mais fácil. Beleza. Vamos olhar e pensar no Q3. A primeira interação pode ser Q1 com Q3. Então, a força que Q1 vai estar exercendo sobre Q3. Reparem que os dois são carga positiva. Ou seja, vai haver a repulsão, né? Vai tentando... Essa carga Q3, né? Vai estar tentando se afastar do corpo 1. Então, essa vai ser a força 1 aplicada em 3. No caso do verdinho aqui, né? Como também se trata de uma carga positiva, que é igual aqui que é o mesmo sinal que o Q3, também vai estar uma força aqui de repulsão, né? Então, força de 2 em 3. Ok? Isso tudo pensando somente no corpo 3. Mas vamos aproveitar aqui a deixa e representar as outras forças, né? Então, pensando aqui no corpo Q1, a força que ele troca com o Q3 também é de repulsão. Então, teria uma força aqui, que seria a força 3 em 1. E também a força aqui que ele ia ter com o Q2, que seria a força 2 em 1. Reparem que aqui também vai ter repulsão, né? Que as duas são cargas positivas. E essa forçazinha aqui verdezinha, F21, vai ser menorzinha que a força que vai estar sendo trocada com o corpo 3. Por que isso? Porque ele vai estar mais distante, tá bom? E lembra que o quadrado da distância é inversamente proporcional à força elétrica? Então, tá mais distante, quer dizer que a força vai estar menor. E agora, pensando aqui no corpo Q2, né? Ela vai estar trocando aqui com essas forças que vão estar exercendo sobre ela. Vai ter essa da Q3, né? Repulsão, então vai estar jogando ela para fora. Força 3 em 2. E do Q1, né? Que também vai ser pequenininho, que vai ser a força 1 em 2. Tá, isso foi toda a representação, mas o que o exercício pede? Ele quer saber a força resultante sobre o corpo Q3, que é aqui, ó. Esse daqui. Ai, meu Deus. Vou até desenhar aqui pra fora. A gente tem o corpo Q3, né? E a gente tem duas forças atuando sobre ela, que é o F23 e o F13. Força resultante é a soma de vetores. Então, assim, a resultante vai dar 0, né? Não sei se alguns já conseguiram pegar, porque essa F23 vai ser igual a essa F13. Mas vamos aos poucos. Então, vou usar essa daqui no caso, como referência e usar ela como positivo, tá? Fingir que pra cá as coisas são positivas e pra cá as coisas são negativas. Então, como é a soma, aqui vai haver uma subtração, né? Do F13. Isso vai ser o F13 menos o F23. Então, a força resultante, F13, então vai ser o K vezes a carga de 1, né? Vai ser o 2 microcoulombs. Acho que eu vou até... Não, vou colocar aqui então. Aqui, a carga de 3. Melhor. Vou fazer de um outro jeito, pra vocês separarem. Aqui, a carga de Q1, né? Q1
que é o 2 microcoulombs. A carga 3. Tudo isso sobre o quadrado da distância. 3 ao quadrado, 9. Isso a gente vai tirar do F23, que é o K vezes a carga de Q2, que é 2 vezes 10 a menos 9, vezes Q3. Tudo isso sobre a distância, que aqui também é 3, menos 9. Reparem que é igualzinho, sabe? A força 13 é igual a força 23. Tipo, KK 2 vezes 10 a menos 2, 2 vezes 10 a menos 9, né? O 2 microcoulombs, Q3, 9. Então, se a gente chegasse ao valor disso, ia ser igual a esse valor aqui. Então, a força resultante é igual a 0. Repare, então, que a distância entre aqui e aqui, né, é 3. E essas cargas dos dois aqui é igual. E o Q3, né, fator comum, é igualzinho aqui. A gente vai chegar a força resultante igual a 0. Vai ser sempre assim? Não. Tá? E aí, vamos fazer mais um exercício só pra fixar essa parte, tá bom? Eu sei que tá meio demorado, mas é legal pra gente fazer umas análises, assim. Considere duas cargas elétricas pontuais, sendo uma delas Q1, localizada na origem do eixo X. Então, tá, a gente tem aqui um eixo X. Aqui é a origem, né? 0. E a gente tem a carga Q1. E outra Q2, localizada em X igual a L. Então, em uma distância L, a gente tem o Q2. Uma terceira carga pontual, Q3, é colocada em X igual a 0,4L. Tá. Onde esse Q3 vai estar? Vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. Ele falou que o X dele, né? Pensando nesse eixo X, vai ser 0,4L. Ou seja, vai ser menor que L e vai ser maior que 0. Então, tá mais ou menos aqui, ó. 0,4L. Q3. Considerando apenas as interações entre as três cargas pontuais e sabendo que todas elas possuem o mesmo sinal, então, todos têm o mesmo sinal, qual é a razão Q2, Q1 para que fique submetida a uma força resultante nula? Então, como assim, Stella? Misericórdia, o que está acontecendo? A gente tem Q1, Q3 e Q2, elas estão mais ou menos a essa posição, e a força resultante é nula. Nesse caso, para quem? Para Q3. Como assim? Vamos pensar. A representação de cargas aqui vai ser bem próxima que nem aqui, tá? Porque todas têm o mesmo sinal. E vamos lá. Pensando aqui em Q3, vai ter tanta força de repulsão que o Q2 faz em Q3, né? Quanto a força aqui de repulsão da força que 1 exerce sobre 3. Esse seria o corpo 3. Pensando no corpo 2, a gente vai ter a força que 3 exerce em 2 e a força que 1 exerce em 2. E aqui, né, eu vou puxar um pouco para baixo, vai ser o mesmo esquema. A força que 2 exerce 1 e a força que... Ai, meu Deus. 3 exerce 1. Para a força resultante da nula, a gente está considerando, então, que corpo? O corpo 3, né? Porque era o único que é possível a gente fazer essa soma vetorial e dar nulo, né? Que elas estão aqui em sentidos diferentes, esses vetores. Então, ok, eles querem a razão Q2 para Q1, porque eles não dão valor.
que acontece? O que a gente tira dessa relação? Quer dizer que força resultante tem que dar 0. Força resultante, vocês concordam que é o F23 menos o F13? Eu posso tanto fazer F23 menos F13 como F13 menos F23, tá bom? Que dá na mesma. É só dependendo da orientação que eu quero aqui. Então, pegando esses dois aqui, acho que tem 0 é igual a F... Nossa, tô fazendo vermelho. F23, que é menos F13. Se a gente passar pro outro lado, a gente tem que o F13 é igual a F23. Legal. Quem que é o F23? Quem que é o F13? F13, então, a gente tem o K, essa carga de Q1, carga de 3, tudo isso sobre F13, vai ser essa distância aqui. Esse é o 0,4, L ao quadrado, isso vai ser igual a F23, K, carga de Q2, carga de Q3, né? Tudo isso, a distância entre esses dois aqui, ó. Vai ser L? Não. Vai ser o L menos 0,4 L, né? Porque eu só tô considerando esse espaçozinho aqui. Então, vai ser 0,6 L ao quadrado. O que a gente pode fazer daqui? A gente corta o K, a gente corta o Q, né? Que tá dos dois lados. Vamos fazer aqui. A gente consegue... Vamos isolar, né? Esse Q2 sobre Q1. Então, a gente passa o Q1 pra cá e esse daqui pra cá. Então, tá. Q2 sobre Q1, então. O que vai ser? Q2 sobre Q1. A gente passou esse 0,6L aqui ao quadrado pra cá. E o 0,4L ao quadrado. O que a gente consegue fazer? Vai ficar 0,6 ao quadrado vezes L ao quadrado sobre 0,4 quadrado vezes L ao quadrado. A gente consegue cortar esses L's ao quadrado. Como esses dois elementos aqui estão elevados ao quadrado, a gente consegue colocar como uma fórmula só. Tipo, 0,6 sobre 0,4, tudo isso ao quadrado. Fica 6 quartos. A gente consegue ainda dividir. Ficando 3 sobre 2. E 3 sobre 2 é meio. Fica meio ao quadrado. Meio ao quadrado. Fica 225, né? 5 vezes 5, 25. 5, 7. 5, 1. 12. 12 vírgulas. Então, a razão Q2 sobre Q1 é 2,25. Para que a força resultante seja nula. E é isso, pessoal. Voltando aqui. Gente, por hoje é isso. Basicamente, a aula foi aquela formulazinha. F igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre o quadrado da distância. Lembrando que o K... Volta. Oh, Deus. Lembrando que o K0 no vácuo é 9 vezes 10 a nona. E a gente tem que considerar cada uma das carguinhas, suas distâncias, e calcular a força resultante, que é basicamente soma de vetores. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.